Romanos capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entenderam isso aqui, gente? A carta de Paulo aos Romanos, ele se dedica em falar entre um dos assuntos mais importantes da Bíblia. O primeiro assunto mais importante da Bíblia é Cristo, a pessoa de Cristo. O segundo assunto mais importante da Bíblia é o Evangelho. A gente pensa que a gente se torna evangélico porque a gente usa uma Bíblia bonita, uma roupa chique e a gente vem ao culto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o Evangelho de Deus? Aquilo que é o Evangelho? O Evangelho, embora ele seja completo nas Escrituras, a gente vai ter diversas menções. A gente vai ter o Evangelho eterno, a gente vai ter o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. A verdade é que não existe vários evangelhos, existe um evangelho só. E esse evangelho, ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo do evangelho, ele trata da graça. Como Deus salva. O segundo capítulo do evangelho, ele trata do evangelho do reino. Para o que Deus nos salvou. E o último capítulo do evangelho, ele trata do que Deus salva. Como Deus salva o ser humano? A verdade é que se Deus ele tem uma vontade em sua soberania, fidelidade ao caráter que ele tem em si mesmo, se ele tem esse propósito eterno, o que vai justificar o que Deus está fazendo no mundo é simplesmente o Evangelho de Deus. Só que se Deus ele está salvando, se Deus ele está se esforçando para nos salvar, como ele vai salvar os seres humanos? Repleto de pecados, pessoas que se tornaram inimigos dele por conta de escolhas. Como Deus salva? Através da graça. Aquilo que é graça? A graça é o favor que Deus dá, entregando a si mesmo pelos nossos pecados. A graça por si só não é apenas uma atitude de Deus, a graça é a revelação de uma pessoa. A graça é Cristo. A graça é Cristo de carne e osso. Ou melhor dizendo, a graça é Deus se manifestando em nós para nos salvar. Segundo capítulo do Evangelho, que é a parte mais importante, que justifica a razão da gente estar aqui no mundo. Você já se perguntou? Por que eu vivo? Esses dias eu estava com uma pessoa de 53 anos de idade. É filha, avó. Ela me olhou e disse: Aquila, eu não sei por que eu estou vivo. Porque querendo ou não, quando a gente nasce, a gente não cria tendências. Quando a gente nasce, a gente já precisa estudar, porque a gente já tem que correr para ir para a escola. E na escola as pessoas dizem, se você não estudar, você não tem uma boa nota, você não vai para uma faculdade. Aí a gente corre para a faculdade, a gente se esforça. E lá na faculdade a gente diz, se você não se formar, você não tem um bom trabalho. Aí quando você está batido no bom trabalho, aí você fala assim, não, agora você tem que casar. Porque se você não casar, não dá, sua vida não é perfeita. Aí você casa, aí as pessoas começam a falar, e os filhos, vem quando? A gente está vivendo em um ciclo repetitivo e a gente não criou isso, porque quando a gente nasceu, isso já estava no mundo. Só que a verdade é, será que a gente está disposto a deixar esses ciclos que a gente está sempre vivendo para fazer a vontade de Deus? Se você está vivo hoje, se você está aqui hoje, é porque o que justifica isso é que existe uma razão para você estar aqui. Aleluia! E de maneira simples, ultimamente eu não tenho preocupado muito. Quem me conhece sabe, das antigas a gente voava, cara. A gente fazia muita coisa, né, Teu? Que saudade, cara. A gente voava, cara. Era o poder, o manto. Eu percebi que a molecada que vivia comigo, rodando comigo na igreja, vivendo comigo na igreja, vigílias no parque universitário, vigílias no parque das indústrias, a maior parte deles se perderam. Falavam em línguas, profetizavam,
Eu vi molecadinha nossa, né, Teu? Colocando a mão sobre enfermos e eles sendo curados. Eu vi coisas que talvez a maioria de vocês aqui não viu. Nos últimos anos da minha vida, eu vi cego enxergar. Alguém aqui já viu cego enxergar, gente? Alguém aqui já viu paralítico andar? Atrás. Alguém já viu surdo ouvir? Aqui. Eu presenciei todas essas coisas. Eu já visitei cultos que, numa noite só, mais de 500 adolescentes foram batizados com o Espírito Santo. Mais de 500 adolescentes. Em um desses cultos que eu estava, uma menina começou a falar em línguas estranhas. A mãe dela chegou assim no pregador e falou assim: minha filha está falando línguas estranhas. E ele falou assim, irônico: irmã, tem um monte de adolescente falando línguas estranhas aqui na frente. Ela falou: não, minha filha está falando línguas estranhas. E ela está conversando. Ele falou: não, irmãos, mas todo mundo aqui está falando línguas estranhas e está conversando. A minha filha era muda. E ela falou a primeira vez. Só que, gente, isso não transforma. O poder de Deus não transforma. Eu já tive experiências com o poder de Deus e mesmo assim o meu caráter nunca foi transformado. Porque o que transforma a gente não é o poder de Deus, é a presença de Deus. Aleluia. É o nosso conhecimento, é a nossa rendição através da vontade de Deus. Nos últimos anos eu tenho dedicado a minha vida, mais do que a gente ter uma experiência de arrepio, um culto top, um culto poderoso, é a gente sair daqui com a nossa mente renovada. Você quer ter um começo de verdade? O começo de verdade não começa a partir de você sair daqui com uma nova ideia para você retomar o seu plano empresarial. Ou você catar e criar uma ideia para você criar o dinheiro para você voltar a fazer sua faculdade. O que vai determinar como você vai sair daqui é o seu conhecimento da vontade de Deus, para que você saia daqui sabendo e disposto: Deus, eu te conheço, eu estou aqui, eu estou pronto. Às vezes a gente não precisa, a gente foca tanto em a gente se preparar para ter qualidades, quando na verdade Deus não precisa das nossas qualidades, como eu disse no começo. A prontidão para Deus não é a gente estar perfeito ou ser perfeccionista, é a gente estar disposto. Talvez você está aqui dentro, você talvez tenha, não, eu vou lá, porque talvez ele vai falar, eu tô com a minha vida emocional destruída, porque o menininho que eu gostava, meu crush, ele magoou meu coração e talvez eu escute uma palavra e eu fico renovada de novo. Existe uma coisa muito maior do que isso. Existe uma coisa muito maior do que o nosso coração quebrado. Existe uma coisa muito maior do que a nossa vida financeira quebrada. Existe uma coisa muito maior acima das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Eu não queria falar isso aqui. A gente queria voar, e claro, todo mundo quer. Só que culto bom, gente, não é quando a gente voa. É quando a gente tem uma consciência de quem Deus é, daquilo que a gente precisa transformar em nós mesmos. Aleluia. Esse é o recomeço. Esse é o recomeço que Deus está esperando. Moisés poderia ter chegado em Deus, aproveitando que a sarça estava fumegando, falado para Deus: Deus, já que o Senhor está aqui, o Senhor está falando sobre o Egito, eu quero voltar lá para ser príncipe de novo. E aí? Quando Isaías se apresenta diante de Deus e Deus se revela a ele poderia dizer: Deus, já que o Senhor está aqui, eu vou voltar a profetizar do meu jeito. Jeremias poderia ter dito para Deus: Deus, já que eu sou considerado uma criança, eu vou permanecer sendo uma criança mesmo. Já que o Senhor está aqui, o Senhor pode só me dar palavras melhores, vou viver minha vida. Pedro poderia catar e dizer para Deus: Deus, já que o Senhor está aqui me chamando, por que a gente não pode fazer uma sociedade? Eu firmar uma pescaria aqui com meus parceiros? A gente vai vender peixe a rodo aqui na Galileia, a gente abre nosso primeiro negócio. Bora! A partir do momento que a gente encontra Deus, as nossas vontades precisam ser entregues. Eu me sinto vulnerável, como eu estava dizendo para vocês, porque nesses últimos, talvez 6 meses, ou até mais do que isso, Deus sempre vem me quebrando. E quando eu penso: Deus, tá bom, tá satisfeito? Nunca tá. Quando eu penso que as minhas ideias são boas,
E é claro, e a gente pensa que não, é só a gente se esvaziar das coisas seculares, porque a gente tem isso, sabe, o que é sagrado e secular. É só a gente se afastar um pouquinho das seculares, a gente vem fazer umas coisas sagradas para Deus, a gente vem para o culto e a gente se envolve com os jovens, a gente se envolve com os adolescentes, a gente acha que isso está bom. Quem disse para você que está bom? E se Deus quiser mais de você? Eu sempre estudei desde adolescente, minhas notas eram muito boas, embora eu e o Matheus a gente bagunçava pra caramba na escola. A gente fazia muita bagunça. Eu sempre quis trabalhar no escritório, desenvolver minha empresa. Com 16 anos Jesus me chamou e falou, você vai pregar. Eu falei, não vou pregar não. Você vai pregar. Eu não vou. Com 17 anos eu descobri uma alteração na minha válvula mitral. Com 18 anos eu estava internado no Ouro Verde. Eu fiquei anos da minha vida indo para o hospital, diretamente. Eu lembro que um dia eu estava no parque universitário com aquele cara ali. Uma dor no peito começou a fumegar aqui por dentro. Eu não sentia minhas mãos, meus braços. Eu olhei para ele e falei, Teu, tô passando mal, cara, vou lá fora. Eu fui lá fora, sentei na calçada e fiquei muito tempo lá. Aí ele falou, cara, vou ligar pro meu pai te levar no hospital. Eu falei, deixa eu ir em casa. Ligou pro pai dele catou, deixou eu na porta de casa. Cheguei na porta de casa, minha mãe já desesperada falou, não filho, vai no Ouro Verde, deixou no Ouro Verde. Eu entrei pelo Ouro Verde, sendo carregado pelo meu irmão e meu cunhado. Eu lembro de algumas vozes falando assim, não, a gente já precisa fazer uns exames nele, alguma coisa assim. E eles me colocaram na maca, eu meio que acordei. Eu escutei o médico falando, ele teve um princípio de infarto. E eu falava para Deus, eu não quero essa vida de pregar. Eu quero ser normal. Eu quero viver minha vida normal. Tem como a gente rebater a vontade de Deus, gente? É claro que a gente é teimoso. E como a gente fala muitas coisas sobre isso, a gente pensa que, nossa, Deus é um carrasco, Deus é um tirano. Deus é pai. Esses dias eu estava conversando com os meninos e eles perguntaram, qual é o principal circunstância ruim no mundo que você acha agora? E a gente estava numa roda de amigos, tinha uma meninada, uns pastores, e eles perguntaram, qual é o principal BO que está acontecendo no mundo? Eu disse para eles, Deus. Aí eles olharam para mim, os pastores que estavam assim, olharam assim, que isso, menino? Aí eu falei, calma gente, deixa eu explicar. Se a nossa visão sobre Deus estiver errada, a nossa forma de enxergar a vida ao nosso redor está totalmente errada. Vamos supor que as pessoas que estão aqui, que estou vendo aqui, que tem bastante, está usando óculos, se o seu óculos estiver embaçado e você estiver me vendo, você vai catar e vai ver uma visão totalmente distorcida. Aí você que está vendo uma visão totalmente distorcida por causa do seu óculos embaçado, você vai olhar e falar assim, ixi, já é feio, agora embaçado, a imagem que eu estou olhando não é muito legal não. Só que se você limpar o óculos, você vai ver as coisas nitidamente. Se a gente está vendo Deus com a nossa visão deturpada, distorcida, a gente vai olhar para as pessoas e vai dizer, Deus não é tudo isso que vocês estão pensando. Porque o Deus que eu estou vendo, o Deus que eu estou enxergando, Ele não é isso. Não é que Deus seja distorcido, não é que Deus seja incompleto, como muitos estão apresentando. É que a nossa forma de se relacionar com Deus, a nossa forma de ver Deus de verdade, ela está totalmente corrompida. É por isso que a necessidade dos nossos dias é a gente pregar o Evangelho. Mas Áquila, como assim pregar o Evangelho para evangélicos? Claro que é. Claro que é. Porque o nosso Evangelho ele é fragmentado, ele é incompleto. E quando você tem o Evangelho incompleto, você tem uma salvação que pode correr o risco de ser incompleta. Gente, é muito sério isso que eu estou falando para vocês. Porque talvez você pode passar a sua vida inteira frequentando cultos como eu frequentei. Você pode passar a vida inteira liderando conferências como eu fiz. Você pode passar a sua vida no púlpito. Você pode dedicar a sua vida para Deus. E ainda assim você pode correr o risco de você ir para o inferno. Mas você vai dizer, nossa, mas eu era da igreja. Eu usava terno. Eu tocava. Minha mãe é do Coque, irmã do Coque, líder do circo de oração.
a gente pode correr o risco, porque a gente não conhece Deus de verdade. Primeira pergunta que eu faço para vocês, eu vou repetir de novo. Você conhece a vontade de Deus? A segunda pergunta, o quanto de Deus você conhece? Você só pode experimentar a vontade de Deus se você conhecer o Deus da vontade. Muitas pessoas, elas se desdobram. Não, eu quero viver a vontade de Deus. Porque, é claro, todo mundo, ninguém é bobo. A gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que será que você está disposto a conhecer o Deus da vontade, que é boa, perfeita e agradável? Gente, como está a sua vida fora daqui? Porque aqui a gente está bonito, as meninas estão maquiadas. O Lucas nem tanto, né? Mas as meninas estão maquiadas. A gente está tudo chique aqui. A gente tem uma boa performance. A gente tem uma voz bonita. A gente tem um bom conteúdo cristão. Nas nossas redes sociais está uma maravilha. Nós estamos bem, felizes, nos rolês. Como está a sua vida? Se você quer ter realmente um recomeço, talvez o ponto inicial desse recomeço, ou talvez do começo, seja aqui. Romanos 12, ele fala sobre arrependimento. A gente pensa que por muitos anos a gente foi ensinado que arrependimento é só para quem tem pecado. Vocês foram ensinados assim também ou não? Arrepende, você mexe com prostituição, você assiste uns filmes pornográficos, você vê uns negócios, você tem que se arrepender, você mente, tem que se arrepender. Só que arrependimento não é somente para quem pratica pecado, é para quem está fora da vontade de Deus. Porque no primeiro versículo Paulo fala, vocês precisam apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. E depois ele fala assim, vocês precisam ser transformados. Como que uma pessoa que ela é um sacrifício vivo, ela precisa se arrepender? Só existe uma maneira da gente se encontrar, ter um encontro com a vontade de Deus. É a partir da nossa rendição. Gente, não importa o quão rico você pode ser, não importa como os seus planejamentos, não importa quão beleza você pode ter na sua vida distante daqui, ela nunca vai ser equivalente à vontade de Deus. Nunca vai ser comparada à vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela pode ser legal, mas ela não é boa. A nossa vontade, ela pode ser ótima, mas ela não é agradável. A nossa vontade, ela pode ser até delicada, satisfatória, mas ela não é perfeita. Talvez a gente veio aqui simplesmente, somente para ouvir isso. O que você receber de Deus, o que você entender de Deus, pode mudar o restante da sua vida para sempre. Porque um culto mudou minha vida. Um culto. Basicamente, um culto mudou minha vida. E não foi um culto onde eu rodopiei. Os meninos até brincam, os meninos falam que eu sou meio presbiteriano, nada contra, tá filmando ali, gente. Os meninos falam que eu sou meio presbiteriano, que eu sou quietinho na minha. Um culto com a Bíblia aberta. Com um pastor meio nada a ver, eu nem lembro quem estava pregando. Ele estava falando as coisas, eu abri a minha Bíblia e eu ouvi uma voz falando comigo. Aquilo mudou minha vida para sempre. Não trocaria essa vida que eu vivo pela vida mais extraordinária que eu poderia ter criado. Nada se compara, gente. Se a gente for olhar a vida dos apóstolos, eram pessoas simples, que viviam uma vida simples. Mexeram com impérios inteiros no passado. Você tem noção de que é uma pessoa, na verdade 12 pessoas, eles transtornarem um mundo, avançarem 21 séculos, e a gente está falando sobre eles hoje? E se Pedro não tivesse aceitado o convite de Cristo? Se ele tivesse falado, não vou seguir você não, nem te conheço, não sei nada sobre você, você está falando assim que você tem uma revelação, você está alegando que você é filho de Deus, mas eu não te conheço. Quem será que perderia? A terceira pergunta que eu faço para vocês: o que vocês estão perdendo por não estar se alinhado à vontade de Deus?
por não estar cumprindo a vontade de Deus? Aonde será que a gente estaria? O que a gente poderia estar fazendo agora? Se a gente tivesse submetido à vontade de Deus? Eu vou falar de novo, mas aquilo, eu tenho meus defeitos. E daí? Eu já fiz uns negócios esquisitos, cara. Já trafiquei, já roubei. Gente, a igreja é cheia disso. A igreja é cheia disso. E não é uma crítica. Para Deus, quanto pior você é, melhor é. Ninguém aqui é perfeito. A gente é perfeito juntos. Não, porque o irmão é meio assim, então... Gente, a gente precisa que as nossas falhas se ajuntam para que a perfeição e a glória de Cristo resplandeçam em nós. Mas eu tenho pouca idade. Gente, vai ler na Bíblia. Os que mais causaram transtorno no mundo antigo foram adolescentes. José iniciou a vida dele com 17 anos. Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Daniel tinha 17 anos quando se apresentou diante de Nabucodonosor. Um adolescente revolucionou o império inteiro. O apóstolo João tinha 17 anos quando ele recebeu o convite de Jesus. Você está disposto? Se Deus quiser trocar você de faculdade? E se Deus quiser que você termine seu relacionamento? Mas eu vou casar. E daí? Quem me conhece de perto sabe por que eu estou falando isso. Não importa os seus planejamentos. Se você tem uma visão de Deus para a vontade dele ser cumprida, se entrega. Se eu deixar meu trabalho que eu ganho muito para ganhar pouco. Se eu tiver que deixar a minha família, passar menos tempo com a minha família. E aí? O sucesso não é medido pelas coisas que você conquista. O sucesso espiritual é medido pelas coisas que você renuncia. Se você estiver disposto a ser grande diante das pessoas, você não é suficiente grande diante de Deus. Deus tem me confrontado muito sobre isso. E nessa onda de tanta mensagem de vai, receba e pega, eu queria ser um desses, você acha que não? Posso colocar a mão na cabeça de uns, vai, recebe. Não vai. Não vai. Não vai. Você está disposto? Mas, Áquila, o que eu tenho que fazer? Você está falando assim que Deus tem uma vontade? Beleza, entendi. Você está falando que a vontade de Deus é soberana? Beleza, entendi. Mas o que eu preciso fazer? Se render. Beleza, entendi também que tem que me render, mas como que eu faço? Primeira pergunta. Se você estiver disposto realmente a cumprir a vontade de Deus, não importa o quanto isso vai custar para você, sai do seu lugar. Vem aqui na frente comigo. Antes que você pense, não, é que você está pregando. Na verdade, eu estou me entregando, gente. Eu estou me entregando junto com vocês. Esse ano foi um princípio de entrega. Eu não queria pregar. Não queria passar a vida com o microfone na mão. Eu não queria escrever. Eu estou me entregando junto com vocês. Existe uma diferença entre uma pessoa com o microfone na mão falando assim, não, vocês têm que fazer. Porque a gente tem muito disso. Vocês têm que orar, mas a gente não ora. Vocês têm que se esforçar, mas a gente é os primeiros a vazar do esforço. Você está disposto? Vou deixar um tempo com vocês, ainda tem alguns minutos. Se vocês quiserem, vem aqui na frente. A gente vai orar junto. Aquilo, eu sou incapacitado. Não tenha desculpa. Deus não aceita as suas desculpas. Deus não aceita as suas desculpas. Aquilo, eu não sei falar direito. Eu também tinha essa desculpa.
Eu me lembro que, acho que o ano passado ou o ano retrasado, Deus estava falando comigo e eu falando para ele, não Deus, minha expressão é ruim, eu não sei falar direito. E ele falou assim, eu vou abrir sua expressão. Você vai falar bem, você não vai gaguejar. Nessa mesma semana, eu e o Luquinha, a gente teve uma entrevista de emprego junto. Falei, nossa, é agora, vou arrebentar, Deus abriu minha expressão, tô doidinho para trampar, bora. Eu lembro que eu e o Luquinha, nós chegou na mesa, a minha irmã arrumou pra gente. Aí eu já tava pensando assim, não, eu vou começar primeiro, vou mostrar atitude, porque a vaga é nossa, né, Luquinha? Fiquei travado, gente, não consegui falar nada. Luquinha foi primeiro, falou bem, aí passou todo mundo que tava na entrevista. Quando chegou minha vez, gente, eu gaguejei, fiquei nervoso. Mas gaguejei, gente. Fiquei bravo com Deus. Saí de lá e falei, Deus, o Senhor falou que ia abrir minha expressão. O Senhor falou que eu ia falar bem diante das pessoas. Deus me disse, quem disse pra você que seria pra isso? Quem foi que disse pra você que seria pros seus planos? Vai ser pra minha vontade. Passou 2 semanas. Eu fui na casa de um amigo, em uma outra cidade. Eu tenho uns amigos que arrumam umas enrascadas pra mim. Do nada entrou ele na casa, apontando pra mim, com a menina atrás dele. Na verdade era uma mulher já. E ela falou assim, é esse aí? E ele falou, é esse aí mesmo, senta com ele aí que você vai trocar ideia com ele, você vai ver. Fiquei olhando e falei, gente, tá acontecendo. Aí ele falou assim pra mim, cara, essa menina é feminista, ela é filha de crente, ela é crente, mas ela é feminista. Ela odeia Deus, ela tá com crise de identidade. Pensa numa menina, gente, inteligente. Eu zerro ela, sentada no sofá, e ela com todos os argumentos contra Deus. Eu falei pra Jesus, Jesus, lascou, total. Ela começou a fazer aquela monte de perguntas, se Deus é bom, por que o mal existe? Porque se Deus é bom, por que que as coisas estão desse jeito? Se Deus é bom, por que que o meu pai agride minha mãe? Se Deus é bom desse jeito, por que que eu fui abusado? Se Deus é bom como vocês dizem, por que que eu vivo essa vida? Por que que Deus não me socorreu no momento que eu estava sendo abusado? Por que que o meu namoro não deu certo se Deus é bom? Gente, sabe aquelas perguntas mesmo? O que que é pecado? Se Deus é tão inteligente assim, por que que Ele não tirou a árvore do jardim? Gente, umas perguntas. Eu falei, Jesus, é o Senhor. Eu me lembro que eu conversei com ela 10 minutos. 10 minutos. E ela que chegou na sala, sentada, falando que odiava a Bíblia, que não entendia a Bíblia, que a Bíblia tinha erro. Do nada uma lágrima desceu no olho dela assim. E eu olhei para ela, fiquei quieto. E do nada ela, como se fosse um trator ligando, ela começou a tremer e chorar de soluçar. E ela começou a gritar, eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra. E começou a gritar alto dentro daquele apartamento, eu amo a palavra, eu amo a Bíblia, eu amo Deus, eu me rendo. E eu, encostado assim no sofá, eu vi Jesus dizendo, viu? Eu não falei para você que eu ia abrir sua expressão? Eu tenho recebido ligações de diversos pastores do Brasil. E eles me perguntam, Láquila, e aí, cara, que você tem falado com Deus? Conta pra nós aí. Eu fico falando, cara, por que esses pastores estão me ligando? A vontade de Deus, gente. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Eu tô vendo algumas pessoas em lágrimas aqui. Eu tô vendo pessoas com olhar tenso, pensativos. A minha oração é que os olhos de vocês sejam abertos para que vocês conheçam a vontade de Deus. Hoje, agora. Deus é suficiente, gente. Deus é suficiente. E a suficiência de Deus, ela vai encontrar com vocês. E não importa se você tem defeitos, se você acha que você tem qualidades o suficiente, se você tem inteligência o suficiente, a vontade de Deus vai atropelar tudo isso. Eu espero encontrar vocês em breve. E a gente falar, gente, aquela mensagem que você pregou no devocional mudou nossa vida. Às vezes a gente está esperando o Espírito Santo vir sobre nós e a gente voar, a gente falar em línguas. É claro que isso não anula, mas os cultos mais poderosos que pode existir, os encontros mais poderosos que a gente pode ter com Deus, é aquele que a gente perde
e Deus vence. As nossas vontades, elas são jogadas aos pés da cruz. O nosso eu é deixado de lado. Os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos, as nossas angústias, elas são deixadas de lado. Cristo pode consertar o coração de algumas pessoas que estão aqui agora. Talvez você está dizendo, cara, eu perdi tanto tempo, eu me sinto fraco. Deus está dizendo, se você se render, é hoje. Se você se entregar, é hoje. Talvez você está dizendo, eu tive meu coração machucado e eu acho que isso nunca vai ser sanado. Deus está dizendo, eu posso fazer alguma coisa hoje se você se entregar.